Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Dê um giro! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim. Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um IBE Kids. Durante 2 meses, nós vivemos muitas aventuras com Paulo. E hoje, nós vamos recordar tudo sobre essa história. Vamos agradecer ao Senhor agora? Juntar as nossas mãos e fechar os nossos olhos. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por esse culto. Muito obrigada porque durante esses 2 meses nós pudemos aprender muitas histórias e viver várias aventuras com Paulo. Aprendemos muito com a vida dele. Que o Senhor nos use assim como o Senhor usou Paulo. Abençoe esse culto, em nome de Jesus. Amém. Agora corre e pega a tua Bíblia, porque eu já estou com a minha aqui. E hoje a gente vai aprender um novo versículo, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Legal, né? Vamos repetir ele mais uma vez? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Sabem, crianças, foi o próprio Deus que falou essas palavras. Nós podemos fazer muitos planos, mas só Deus sabe o que realmente é bom para nós e tudo o que vai acontecer. Então é muito importante que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Assim como o apóstolo Paulo fazia. Sempre buscava saber qual era a vontade de Deus para a vida dele e para o que ele precisava fazer. Porque Deus sabe de todas as coisas. Hoje, quem vai fazer parte do momento missionário é o pastor Breno e Grazi. Eles já foram membros da nossa igreja e hoje eles estão na cidade de Capoeiras. Boa tarde, queridos e queridas. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Tudo bem? Meu nome é Graziele e eu sou missionária na cidade de Capoeiras. Esse é o meu esposo, o pastor Breno, e essa é a nossa filha Laura. Ela foi um presente que Deus nos deu. Ela só tem 3 meses e já é missionária também. Nós somos uma família e vivemos em Capoeiras, uma cidade muito pequenininha, onde o povo é bem carente, não só de coisas materiais, mas principalmente de Jesus. Nós estamos aqui há 7 anos e temos a certeza que foi Deus que nos chamou e colocou em nosso coração a compaixão pelo povo daqui dessa cidade. Por isso, estamos trabalhando para o reino e levando o evangelho. O tema desse ano da campanha é Compaixão Eu Tenho. Vamos dizer juntos? Compaixão eu tenho. Vocês sabem o que significa compaixão? Ela é uma virtude muito especial, pois move nossas vidas para fazer algo pelas pessoas. Compaixão é conseguir enxergar a dor do outro, mas também fazer algo. Jesus, ele sentiu compaixão
Ele viu as enfermidades, as dores, os problemas das pessoas e fez algo. Ele não apenas observou, mas ele agiu em favor dessas pessoas. Em Mateus 9,36, vemos que Jesus diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, né? Aqui em Capoeiras, somos movidos por essa compaixão. As nossas crianças sempre se dispõem nas campanhas de missões por amor a Jesus e por amor às pessoas. Esse ano, todos nós estamos com muitas limitações, não é verdade? A pandemia veio e nos tirou um pouco a nossa liberdade, mas mesmo assim, estamos trabalhando para ajudar os outros campos missionários. Nós fizemos cofrinho missionário para contribuir e temos também orado pelas pessoas em meio a esse tempo difícil. Mas precisamos sempre, independente das circunstâncias, apresentar que Cristo é a solução. Cristo é a salvação para as nossas vidas. Quero também pedir que estejam orando por nosso trabalho em Capoeiras, para que Jesus nos conceda cada dia mais força, saúde e também levante outras pessoas aqui da nossa cidade. Deus abençoe a vida de vocês e vamos continuar com essa campanha tão maravilhosa que aquece o nosso coração, né? Para levar Jesus às pessoas. Compaixão eu tenho. Agora, pessoal, vamos recitar o tema e a divisa da nossa campanha. O tema é Compaixão eu tenho. E a divisa: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Não esqueçam de separar a sua oferta, porque a nossa meta é R$500. E também orem pelos missionários. Agora a gente vai ter uma atividade muito legal. Vamos descobrir qual a atividade que tia Elisângela vai nos ensinar hoje? Oi, crianças, tudo bem? E aí, prontos para mais uma arte? E não esqueça que a gente está no mês de missões estaduais, então nossas artes é tudo regional. E a arte de hoje, a gente vai aprender a fazer este brinquedinho aqui. Você sabe o que é? Se não sabe, a gente vai aprender. Para isso, a gente vai precisar de 4 palitinhos desse de picolé, lápis de cera, cola, uma tesoura, um lápis de escrever, um pedacinho de papel, fita durex, pode ser dessas coloridas ou daquelas transparentes, e fita crepe. Ou não, se você não tiver fita crepe, pode ser um pedacinho de jornal ou um pedacinho de papel comum, que a gente vai fazer a bolinha. Para fazer essa bolinha aqui, papel, a durex. Primeiro, vamos pegar 2 palitos de picolé e vamos marcar o meio. A gente vai marcar o meio e vai cortar esse palito. Pode ser com a tesoura mesmo. Pronto, temos 4 pedacinhos. Agora a gente vai juntar e vai envolver com fita para ele ficar bem durinho. A gente vai fazer assim, desse jeito. Ficou desse jeito, tá vendo? Agora eu vou juntar os 2 palitos. Para isso, eu vou juntar desse jeito e vou colocar essa parte aqui, enrolar essa parte. Mas o meu palito tem que estar desse jeito, tá vendo? E agora eu vou colocar a fita nessa parte. Pronto, ficou assim. Bem folgadinho, mas preso aqui, tá? Então agora a gente vai colocar essa parte aqui, ó. Não é preciso colar, a gente só vai colocar até o limite dela, até onde ela for. Ela vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer essa bolinha aqui com asinha, tá vendo?
Para isso a gente vai precisar de um pedacinho de papel para fazer a asinha e da fita crepe. Essa eu fiz com fita crepe, mas você pode fazer uma bolinha de papel. Vamos lá. Com um pedacinho de papel, pequenininho assim, eu vou dobrar no meio e vou desenhar aqui uma asinha. Como se fosse uma pétala de rosa, de florzinha. Vai ficar desse jeito. Vai ficar assim. Lembrando que a partezinha daqui de baixo é bem no meiozinho do encontro da folha. Então agora a gente vai dobrar de novo e vai cortar, sem cortar essa parte daqui, tá? Pronto. Já cortei e nossa asinha vai ficar desse jeito. Tá vendo? Eu posso fazer a bolinha com uma fita crepe ou eu posso fazer a bolinha com um pedacinho de papel. Você que sabe. Depois que eu fiz a bolinha, eu vou achatar assim um pouquinho a bolinha. E ela vai ficar assim, desse jeito. Ou você pode pegar um pedacinho qualquer de papel. Eu peguei um pedacinho de uma tarefa que eu tinha. Então eu vou pegar esse pedacinho de papel e vou simplesmente amassar. Pronto, vai ficar assim. Aí agora eu vou colar a asinha que eu fiz nesse pedacinho de papel. Vamos lá? Bota um pouquinho de cola na asinha, bem aqui no meio da asa. E vou colar. Pode ser nessa bolinha de papel ou pode ser na bolinha de fita crepe. Cola e deixa secar. Nossa asinha vai ficar desse jeito, tá vendo? A bolinha com um pedacinho de asa. Eu já fiz aqui uma verde e fiz uma rosinha. Agora vamos testar? Para testar, a gente vai ter que segurar essa parte com o dedo. Colocar a bolinha aqui, ó, com a asinha, desse jeito. E com essa parte aqui, ó, eu vou abaixar segurando forte aqui. Eu não vou poder soltar essa parte. Essa parte aqui eu vou abaixar um pouquinho e soltar, desse jeito. Agora, quanto mais força a gente colocar, mais alto vai o nosso bichinho. E aí? Espero que vocês consigam fazer e jogue a bolinha bem alto. Ah, e não esquece que esse mês estamos no mês de missões estaduais. Então, vamos separar uma ofertinha para missões? Para ajudar os nossos missionários? Tchau! Até a próxima! Agora, nós vamos ter o nosso momento de ofertório. O momento em que a gente pode dar a Deus de volta tudo aquilo que Ele nos dá. A gente vai estar contribuindo para a igreja e para ajudar os missionários. E nesse mês, especialmente, estaremos ajudando os missionários do nosso estado de Pernambuco. Vamos pegar a nossa Bíblia e ler o nosso versículo de ofertório. Está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, que diz assim: Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam ao Deus. Agora nós vamos ter um momento de louvor. Minha ofertinha é uma pregação que vai onde eu não posso cumprir a missão. Ajuda evangelistas e muitos mensageiros que levam Jesus para o mundo inteiro. Tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo
transformar. E a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de Cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. o mundo transformar. E a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo. Vamos levar Jesus pra todo mundo. Espalhar o amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder pra que eu possa falar. Me dará coragem e amor pra que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. E agora chegou o grande momento da gente relembrar todas as aventuras que Paulo viveu. Oi, crianças! Olha só, nós chegamos ao final de mais uma aventura no nosso IBE Kids. E hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos recordar todas as histórias que nós ouvimos nesses 2 últimos meses, que nós vivemos uma aventura com um personagem bíblico. E eu tenho certeza que vocês estão assim, ó, com tudo na ponta da língua e vão me ajudar a montar essa trilha que vocês estão vendo aqui. Essa trilha
é a trilha das viagens de Paulo. Claro que não está tudo, né? Nós vamos mostrar as coisas principais e as histórias que nós ouvimos aqui no nosso IBE Kids durante esses 2 meses. Então vamos lá? Vamos começar? Muito bem! A nossa viagem, nessa viagem que nós fizemos, nessa aventura, nós conhecemos uma pessoa um personagem muito importante, que se chamava... Como que ele se chamava? Isso mesmo! O nome dele é Paulo, né? Ele era um homem muito religioso e zeloso sobre as coisas de Deus. Mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso, ele saía perseguindo aquelas pessoas que se diziam cristãos. Mas um dia, na estrada de Damasco, aconteceu algo. O que foi? Isso mesmo. Uma luz brilhante apareceu e uma voz falou com ele. Quem é que estava falando com Paulo nessa voz, crianças? Jesus. E nesse momento em que Paulo teve esse encontro com Jesus, ele se converteu, ou seja, ele aceitou Jesus no coração e ele mudou o seu caminho. Ele agora era alguém que também acreditava que Jesus é o Filho de Deus. E uma frase que nós podemos colocar aqui para nos fazer recordar essa história é essa frase aqui que foi dita por Jesus. Jesus disse para Paulo, que na época ainda se chamava Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então essa imagem aqui vai nos fazer lembrar de quando Saulo se converteu a Jesus e tornou-se também um cristão. Mas, aliás, eu quero saber uma coisa de vocês. Como Paulo, vocês também já se converteram? Já aceitaram Jesus no coração? Olha, crianças, quem ainda não fez, pode fazer essa decisão. É a decisão mais importante da sua vida, convidar Jesus para morar no seu coração. Agora vamos continuar, porque a história de Paulo continua, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Logo que Paulo se converteu, ele tentou se aproximar dos outros cristãos. Mas olha, criança, não foi fácil não, porque os outros cristãos não acreditavam muito não, eles tinham receio. Achavam que Paulo estava assim fingindo, que queria só se misturar com os cristãos para descobrir quem era cristão e perseguir mais uma vez e levá-los presos, né? Mas acontece que lá no meio desses cristãos tinha um homem que acreditou em Paulo. Quem foi esse homem? Isso mesmo, Barnabé. Barnabé foi buscar Paulo para que Paulo fosse ajudar aos cristãos na igreja de Antioquia. E como Barnabé era um homem muito respeitado entre os cristãos, então as pessoas começaram a aceitar Paulo como um convertido. E aí então essas pessoas lá da igreja impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e abençoaram. E eles então agora começaram a fazer, sabe o quê? A viajar. Mas não foi viajar a passeio, não. Viagem de férias, de turismo. Eles começaram a ir a outras cidades para falar do amor de Jesus. E essa foi a primeira viagem missionária que Paulo fez. Agora, assim como Paulo e Barnabé também saíram evangelizando, falando do amor de Jesus, nós também podemos fazer isso. Vocês são crianças, ainda não podem viajar sozinhas, mas vocês podem falar de Jesus, sobre Jesus na sua escola, para os seus amigos do condomínio, para algum parente seu que ainda não seja cristão, que ainda não tenha Jesus no coração. Vocês também podem fazer isso. E eu vou colocar aqui uma figurinha para nos lembrar essa história. Assim como Paulo saiu viajando junto com Barnabé para pregar, falar sobre Jesus a outras pessoas em várias cidades, isso aqui é o globo terrestre e nos lembra que todas as pessoas do mundo precisam também ouvir falar sobre Jesus.
E o exemplo que Paulo nos deixa é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para falar sobre Jesus. Mas agora vamos continuar, porque nessas viagens que Paulo fez, ele conheceu muitas pessoas. E assim, em vários lugares por onde ele passou, ele fez muitos amigos. E numa dessas viagens que ele fez, ele conheceu um rapaz chamado Timóteo. Quem lembra de Timóteo? Isso, Timóteo foi um garoto que foi ensinado por sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, sobre a verdade de Deus. E desde criança Timóteo escolheu servir a Deus. E quando ele já era um rapaz, e Paulo passou de novo lá pela cidade onde ele morava, as pessoas falavam tão bem a respeito de Timóteo, do comportamento dele, do amor dele a Deus, da forma como ele observava todos os ensinamentos de Deus, que Paulo pensou, Timóteo pode ser alguém que pode me ajudar, né, como missionário. Então Paulo convidou Timóteo para ir na viagem missionária com ele. E a Bíblia nos fala, crianças, que Paulo considerava Timóteo como um filho. Não é porque Paulo tivesse adotado Timóteo realmente tivesse nascido, fosse filho assim de Paulo, mas é porque ele tinha tanta preocupação com Timóteo ensinar as verdades da Bíblia, ele cuidava, orientava, então ele tinha Timóteo era para ele como se fosse um filho, ele tinha um carinho muito especial por Timóteo. E a figura que nós vamos colocar aqui é que Timóteo era um garoto nota 10. E é esse o exemplo que nós também podemos seguir, né? Nós devemos também dar um bom testemunho, procurar dar um bom testemunho, assim como Timóteo fazia na cidade onde ele morava, e assim sermos conhecidos como alguém que é nota 10, assim como Timóteo era. Agora vamos continuar com a nossa viagem, porque Paulo não parava. Além de Timóteo, Paulo também tinha um grande amigo chamado Silas. E Silas também foi companheiro de viagem, nas viagens missionárias com Paulo. E certa vez eles estavam numa cidade chamada Filipos. E lá eles estavam pregando o Evangelho, falando sobre Jesus. Mas acontece que teve gente lá na cidade de Filipos que não gostou muito do que Paulo e Silas estavam falando e fazendo, não. Inventaram mentiras sobre ele. Sabe o que foi que fizeram, crianças? Conseguiram que Paulo e Silas fossem presos. Eles foram açoitados, que eram que faziam isso, era isso que eles faziam com os prisioneiros, né? Davam chicotada e prenderam Paulo e Silas. Aí, como vocês acham que Paulo e Silas ficaram? Poxa, eles não fizeram nada errado, estavam falando, pregando sobre Jesus e estavam presos. Mas eles não reclamaram não. Sabe o que eles fizeram? Isso, vocês lembram, né? Tia Neila contou essa história. Eles passaram a noite toda louvando ao Senhor. Eles não reclamaram. E isso nos ensina, crianças, que nós devemos louvar o Senhor em todos os momentos. Não é só quando tudo está bem, não. Porque Paulo e Timóteo não estavam numa situação legal, né? Estavam presos, mas eles não deixaram de louvar o Senhor. E essa é a grande lição que nós temos também desse episódio na vida de Paulo, que em todo momento devemos procurar louvar o Senhor. E outra coisa muito importante que a gente observa aqui é que é muito bom você ter um amigo, né? Imagina se Paulo estivesse lá sozinho, mas não, ele estava com seu amigo Silas. E é muito bom quando nós temos uma pessoa ao nosso lado que nos ajuda, ou que está conosco num momento difícil como foi esse. E principalmente se é alguém que também crê em Jesus, porque vocês podem conversar sobre a Bíblia, vocês podem louvar juntos, um pode animar o outro quando o outro está assim triste ou com alguma dificuldade. Então isso é muito bom quando nós temos alguém ao nosso lado. E a Bíblia nos ensina
que nós temos, além dos nossos amigos aqui na terra, né? Nós temos um amigo que é o nosso amigo para todas as horas, que é Jesus. Então lembre-se, crianças, que nós devemos louvar ao Senhor em todo e qualquer momento e que é muito bom quando nós temos um amigo ao nosso lado. Agora vamos continuar. Ainda tem coisa para acontecer na vida de Paulo. Gente, Paulo conheceu muitas pessoas. Por todos os lugares que ele ia passando, ele pregava o evangelho e fazia amizades. Então, Paulo, numa das suas viagens, ele conheceu um casal, Áquila e Priscila. Esse casal aqui. E sabe o que Áquila e Priscila faziam? Eles faziam tendas. E essa era a mesma profissão de Paulo. Paulo também era um fazedor de tendas, porque naquela época as pessoas quando viajavam, elas não conseguiam chegar na outra cidade no mesmo dia. Então elas precisavam parar, descansar, então elas armavam tendas. Já viram tenda, né? Já viram o circo? Pronto, é igual daquele jeito. Então Paulo ele fabricava tendas e ele conheceu esse casal que fazia a mesma coisa. E Áquila e Priscila foram pessoas assim muito generosas. Sabe por quê? Porque eles receberam Paulo na casa deles. Eles foram hospitaleiros. Eles convidaram Paulo para ficar ali naquela casa. E a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 13, o seguinte versículo: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Então, vejam como é importante nós sermos hospitaleiros e sermos gentis. Como que vocês podem ser hospitaleiros? Pronto, se chegar alguém na sua casa precisando passar uns dias, você pode ceder a sua cama. Talvez até você tenha que dormir no chão, né? Colocar um colchonete no chão. Você pode repartir seu brinquedo, seu lanche. Tudo isso é você ser gentil e ser hospitaleiro, como essa família aqui que a gente está vendo nessa figura. Olha que alegria, com que alegria eles estão recebendo as pessoas que estão chegando ali na sua casa. Então, essa é mais uma lição que nós aprendemos com as aventuras que Paulo viveu, a importância de nós sermos hospitaleiros. Agora vamos continuar essa nossa viagem com Paulo. Paulo, onde ele chegava, crianças, ele não perdia a oportunidade de falar sobre Jesus, nem mesmo quando ele estava preso. E assim, Paulo, ele pregava, ele conversava com todos e falava para as pessoas importantes. Ele falou para governadores, para reis e pessoas muito influentes da sociedade. Em todo e qualquer canto onde Paulo chegasse, ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus. E aqui a gente vê ele falando ao César, né, que era o governador, o soberano lá em Roma. E ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Em todos os lugares, em todas as viagens que ele fazia, ele pregava o evangelho. E eu vou colocar aqui uma mala, né? A mala de Paulo. Paulo não tinha uma mala assim, mas vamos pensar, né? Que era mais ou menos assim. Só para a gente lembrar que ele viajou muito e em todo lugar que ele chegava, ele falava sobre Jesus. A gente está chegando quase no final dessa aventura de Paulo. Olha, crianças, Paulo, ele correu muitos perigos. Lembram aqui, olha, ele foi preso, né? Teve cidade que ele precisou sair fugido porque as pessoas queriam pegar ele, açoitar. E vejam que interessante, antes ele perseguia os cristãos, ele se tornou alguém que era perseguido. Mas isso não fez ele desanimar, não. Já quase no final assim, do ministério dele, Paulo foi enviado para Roma, já como prisioneiro. E assim, como na vida de Paulo tudo era muito emocionante,
aconteceu algo bem, digamos assim, quase uma tragédia. O navio que eles estavam, quer dizer, no momento que eles estavam viajando, aconteceu uma tempestade muito forte, muito forte. E o navio encalhou, se quebrou todo. E todo mundo, olha, teve que nadar até uma ilha próxima. Mas antes disso tudo acontecer, Paulo orou a Deus e Deus disse que todo mundo seria salvo. O navio ia afundar, mas ninguém ia morrer. Então todo mundo teve que sair nadando do barco até a ilha. Olha aqui Paulo chegando como outro prisioneiro. E, poxa, olha, depois de tudo isso, um naufrágio. Imagina aquelas ondas bem altas batendo no navio, o navio se quebrando, todo mundo caindo no mar. E eles conseguiram chegar nessa ilha. E quando chegaram na ilha, sabe o que mais aconteceu? Uma cobra venenosa pegou na mão de Paulo. Poxa vida! Ele conseguiu se salvar do naufrágio e quando chegou em terra, uma cobra mordeu ele. Mas Deus não permitiu que ele morresse. E ali também, naquele local, Paulo não perdeu tempo. Assim que ele já estava bem, ele começou também a evangelizar as pessoas que estavam naquela ilha. E eu vou colocar aqui uma figura para nos lembrar essa história, que é a figura do barco, né? Que foi como eles viajaram para Roma. Então, crianças, vejam que trilha sensacional da vida de Paulo. Ele viveu muitas coisas emocionantes, passou por muitos perigos, mas ele cumpriu a missão que foi dada a ele. Ele não desanimou, ele tinha tanta preocupação que mais pessoas ouvissem falar de Jesus, que ele não perdeu nenhuma oportunidade. Então ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu açoites, essa prisão dele mesmo foi injusta, mas ele não desanimou. Em cada lugar que ele passava, ele aproveitava para falar do amor de Deus. E essa, crianças, é a grande lição que nós temos da vida de Paulo. Falar de Jesus em todo e qualquer lugar, em qualquer momento, não desanimar, mesmo que pareça que está ruim, como quando ele estava preso. Mas ele não desistiu, porque o amor que ele tinha a Deus e a preocupação que ele tinha que pessoas e mais pessoas conhecessem Jesus era maior. E ele então não perdia nenhuma oportunidade. E essa é a lição que fica para nós. Nós devemos aproveitar todo e qualquer momento para testemunhar e para falarmos do amor de Deus. Que Deus abençoe você, criança, e toda a sua família. Tchau! Jesus
A vida de Paulo foi emocionante. Ele passou por prisão, apedrejamento, naufrágio, mas ele não deixou de levar o Evangelho. E tem vários livros na Bíblia que foi ele que escreveu e que nos ajudam hoje e que nos ensinaram todas as aventuras que nós aprendemos. E você e eu também podemos pregar o Evangelho pelo mundo. Vamos fazer isso? Que Deus abençoe vocês e dê uma semana maravilhosa. Tchau!